Boa noite, gente. Então, vocês têm alguma coisa assim que gostariam de trazer dessas leituras que foram longas, né? Bem interessante, né? Ele vai para a questão da sombra ali, a Íris, né? Ela termina com o arquétipo da criança, que eu acho bem legal. Questão da criança interna, né? Essa visão psicológica de que os junguianos trazem muito de alma como psique, né? Tem uns que até não acreditam muito assim na parte espiritual, porque não necessariamente precisa ver a alma como a alma cristã, judaico, ou mesmo oriental, né? Mas muitos preferem ver como algo psíquico. Mas às vezes, claro, a gente acaba incorrendo a erros às vezes, porque a gente pode tentar ou humanizar demais ou mistificar demais, né? Vai muito ao encontro de onde a gente anda, né? Onde é que eu ando? Que questões estão me ocupando mais nesse momento? Eu vou projetar aquilo que que eu estou vivendo nesse processo, nesse momento. Me chama mais atenção alguma passagem, porque aquilo fala mais a minha alma, a minha psique, né? Mas se eu ler esse texto daqui a um ano, posso me chamar a atenção outras coisas. Mas que interessante, parece que eu não tinha lido esse livro ainda. E, na verdade, é uma outra, né? Um outro entendimento. E nessa questão das projeções, né? Quando ela fala que a gente se identifica, que a gente xinga o outro, que a gente critica o outro, mas que a gente, inclusive, se apaixona pelo outro, porque há uma tendência de exteriorizar aquilo que nós não conseguimos ainda identificar como nosso. Então, nesse sentido, claro, como nós somos ainda muito inconscientes e dissociados, tem qualquer pessoa que tem algo diferente, assim, né? Acaba sendo um motivo ou para um apaixonamento ou, na maioria das vezes, para um rechaço, né? Porque aquilo, às vezes, apita meu sistema de alerta, né? Porque o meu ego, ele quer estar sempre com a sensação do controle, ele não quer pensar que tem algo que é desconhecido, que é misterioso, que está fora do meu alcance, da minha alçada, né? É como se eu tivesse realmente a ilusão de que eu sei tudo a meu respeito e que eu sei o que o outro está vivendo, está pensando, ou o que seria melhor para a pessoa, né? Então, ali quando ela disse que o Jesus traz meu reino não é deste mundo, ela quer dizer que o ego não é o reino dele, né? Que o nosso reino é o do ego ainda. O nosso ego é como a gente aprende a realidade. Então, o nosso reino é muito restrito ainda. Nossa consciência é muito pequena, nossos valores ainda são muito pequenos. E claro que dentro dessa nossa lógica, a materialidade ela ganha um peso maior, assim. Porque é as coisas que o ego aprende, né? O que a gente sente, que a gente toca, que nos passaram, que nos dão prazer imediato ou gozo, né? E aquilo que não nos dá algo em troca para o ego acaba nos entristecendo ainda. Então, realmente, nesse sentido, quando Jesus traz isso, ele traz a ideia da verdade, né? Quando ele fala que eu e o Pai somos um só, o que abrange esse termo, né? Sabendo que no Livro dos Espíritos e no Evangelho eles não falam em panteísmo, né? Em que tudo faz parte de um grande conjunto, mas sim como Deus, como algo único. Mas aí Jesus traz essa ideia, eu e o Pai somos um só. Ele realmente é um Deus encarnado, vamos dizer assim, que está a serviço desse Pai e conectado, a ponto de dizer que ele e o Pai são um só, né? Então, aquela passagem ali do bonequinho de sal, né, que se dilui no mar, que é mais ou menos esse processo que eu acho bem bonita a imagem, porque conforme a gente vai realmente se conectando ou se conhecendo, se desvelando, a gente começa a ver que aquele horror que tem fora ou aquela barbaridade que está acontecendo com o mundo me diz respeito a mim também. Então, eu realmente estou vivendo aquilo porque... E se está, na maior parte das vezes, né, acontecendo parece que uma violência ou um retrocesso, é porque nós também estamos assim, né? Nós ainda estamos vibrando como coletivo nesse estágio. E como tem algo dentro de nós que quer ser esse ser
aspira por ser esse ser angelical, ou por ser essa criança que veio cheia de energia e que depois foi se tornando outra coisa, foi criando uma máscara para conviver melhor, né, ou ter uma ilusão de ego, de estabilidade, a gente acaba projetando no mundo como se o mundo fosse feio, como se as pessoas estivessem perdidas, né? Ah, tá todo mundo fazendo tudo errado. Olha só, faz uma coisa e faz outra, né? Fala uma coisa e faz outra. Mas nós somos assim, né? E então o primeiro passo do processo que psicológico ou da alquimia é o chumbo, né? É o preto. Então, às vezes, é justamente poder descer ao inferno e olhar que eu sou ainda aquela criança que está ferida, que está buscando se iludir, que faz coisas que não consegue ainda. Um exemplo, imagina se comer não engordasse. Eu ia explodir, por exemplo. Eu ia virar uma estrela, vocês iam me ver passando. Chega um momento que tu realmente passa mal de tanto comer. E daí tu pensa, se não engordasse ou se não causasse, sei lá, aumento, tem gente que tem mais tendência também, não por acaso, né? Ou algumas séries de intolerância. Se não houvesse isso, nós íamos ocupar muito tempo da nossa vida numa busca sedenta por sabores diferentes e prazeres. E isso ia ser mais uma forma de fuga. Da mesma forma, o alcoolismo. O fígado ele é quase inesgotável. É uma fonte quase inesgotável, ele se regenera. E tem pessoas que conseguem detonar o fígado e que fazem transplante ou que morrem antes. E realmente não conseguem, é uma compulsão, né? São as viciações. Então, a gente tem ainda aquele lado infantil de por que o mundo é assim, por que quem eu gosto não gosta de mim, por que eu tenho tendência, tem pessoas que sofrem e não conseguem engordar. Eu não consigo engordar, eu como um palito. E isso é um sofrimento muito grande. Por que tem limite, né? O limite, ele realmente está sinalizando que tem uma realidade que eu ainda não sou capaz de aprender, embora eu racionalize. Então, a gente tem também determinadas coisas, cada um com o seu, né? Isso a medicina oriental, ela fala mais, cada um tem um temperamento, cada um tem um tipo de metabolismo, vai nos dizer de uma alquimia, de uma química, que a minha psique precisa, a minha alma precisa, para lidar melhor com esse mundo e me conhecer melhor. Que tem o ser divino dentro de mim, mas que precisa de cuidado, precisa de orientação. Tem uma criança dentro de mim e precisa de orientação, com potencial único, né? Então, realmente, são coisas que a gente não para pensar. A nossa postura infantil é de por que as coisas são assim? É a atitude do reizinho, né? Ali, quando o Pequeno Príncipe ele encontra aquele planeta que está um bêbado, por que tu bebe? Eu bebo, já não lembro por quê, para esquecer. E ele fica, tá, mas ele bebe para esquecer? Esquecer o quê? Já nem lembro. E nós somos assim, às vezes. O ego está nessa postura, às vezes, imatura, infantil, de nem saber mais o porquê que está fazendo aquilo, né? Porque é um pouco difícil quando tu entra em contato com uma natureza muito selvagem ainda, muito primitiva, que é uma natureza realmente infantil. Então, dói olhar para aquilo, porque tem um lado nosso que se acha maduro, que é a persona, né? E que acha que já passou desse nível. Eu adoro ver as pessoas falarem, um dia eu fui assim, né? Agora eu não sou mais. Mas a gente ainda é um pouco assim, ou muito assim. Né? Hoje eu atendi uma paciente que enfim, é alcoólatra em abstinência, né? Há muitos anos. Ela está ajudando já, né? No Alcoólicos Anônimos. Vai 2 vezes na semana. A frequência que eu vou no Centro Espírita, ela vai no Alcoólicos Anônimos, ajuda e coordena, não sei o quê. E aquilo, tu vê que é uma pessoa que gosta muito daquilo. E ela me presenteou hoje com um livro, né? Dos 12 Passos e coisa. Que foi Jung, né? O precursor dessa ideia. E eu agradeci e tal, né? Aquela coisa. E dela tava com uma questão do relacionamento, assim, né? Que ela disse que era uma pessoa que era... Claro, a gente precisa, em determinado momento, tentar separar para se organizar, né?
uma pessoa muito instintiva, muito agressiva, que se fosse antigamente encher o fulaninho lá de osso, de caroço, e ia fazer um fiasco, e daí ela diz que não ia adiantar de nada, mas eu não sou mais assim, né? Então eu tô agora, ela estava sofrendo, mas essa minha energia eu vou ali no Alcoólicos Anônimos, eu estou indo em tal igreja, e eu também estou estudando, e o curso exige bastante de mim, então eu estou conseguindo, eu tenho a minha liberdade, porque em determinado momento ela também necessitou daquela relação meio patológica, meio tóxica, né? Também uma carência dela. E daí eu perguntei, como é que tu está fazendo para lidar com esse teu lado que ficou no passado, né? Eu não lido? Daí, como assim? Eu apenas suporto. E ela não estudou Jung, ela não estudou Joana de Ângelos, ela está na Igreja Universal. E ela entendeu que ela tinha que aguentar. E ela disse que isso é uma coisa que vai vir ainda. Geralmente, quem consegue vencer uma adicção, né, porque é muito difícil, tanto é que nos métodos lá de terapia cognitivo-comportamental, a recaída faz parte do trajeto, porque se espera que recaia. Então, é muito difícil uma pessoa que realmente fica limpa anos e geralmente se transforma em alguém que passou pelo inferno, né, e que consegue tá com a noção de que sempre vai ter aquilo dentro de si, mas consegue conviver com aquilo. Geralmente se descobre uma pessoa com muito mais força, né? E essa psicologia, entre aspas, ela vem ao natural. Então, é um ato de humildade alguém dizer que suporta algo. Porque ela não disse, eu não sou mais assim, eu virei agora uma irmã carmelita, né? Eu já não me apaixono por pessoas assim. Não, aquilo está dentro de mim. Eu realmente tenho uma atração por determinado tipo de problema. Então, essa honestidade, essa humildade, né, é fundamental. Falasse agora essa questão da recaída. Depois de muito tempo, ela recai. Isso não tem nada a ver mais com a carência química, digamos assim, mas tipo síndrome, não tem mais isso. Então, até tem, né? Até tem. Porque até pessoas que, por exemplo, consumiram muito, por exemplo, cocaína, aquilo fica gravado até no DNA. Por isso que a gente brinca, não tem brinca não, fala bem sério, que não tem ex-dependente químico, porque o teu sistema de recompensa ele está viciado. É isso que eu queria Por exemplo, tem uma paciente de 22 anos, e ela usou muito êxtase na vida dela, muito, muito mesmo. E agora ela não usa mais êxtase, mas ela tem uma depressão de base, porque aqueles cartuchos de serotonina foram usados à torta e à direito. Então, deu uma estragadinha no cérebro. Então, é muito incomum que um paciente dependente químico não precise depois de remédios para suprir aquilo que ele abusou. Então tá. Né? Não é isso que eu tinha entendido, que ficava alguma coisa gravada lá, enfim, e que de um tempo desperta novamente, mas que não é químico. Que não é químico, né? E sim de psique mesmo, e mente, né? Até anda junto a alma e o corpo, né? Anda junto, né? A gente tem muito aquela briga antiga de genética, o genoma, a gente tem acesso a 3% só, né? Do que seria o código genético. Então, tu imagina, tem substâncias, tem lugares no gene humano que são não detectados em qualquer tipo de teste, que ele tem milhões de pares de base que interagem entre si e que formam coisas que a gente ainda não tem acesso. E antigamente a genética achava que tua genética era estanque. Uma vez tu nascendo com uma propensão, tu vai ter câncer, tu vai ter não sei o quê. E hoje a gente vê que não. Então, como se une essa ideia de mente, espírito e corpo, né? Realmente a ideia é que seja algo científico, né? Tem realmente uma inter-relação, a forma como eu emito meu pensamento, a forma como eu faço com que o meu sistema imunológico trabalhe a meu favor ou não. Ou quando é uma energia muito densa, aquele acordo já feito que, de certa forma, o corpo se arrasta, mas a minha alma também, né? Depois de muito tentar, se desintoxica. Então, é todo um conjunto, né? O Casagrande, aquele esportista, comentarista, né? Ele deu uma entrevista no Sport TV
E ele falou que as pessoas xingam ele o tempo todo de chapado, viciado. Imagina o horror, né? Porque sabem que o cara teve internado. Não é qualquer um de nós, né? Que foi internado e vamos esconder isso e poucos vão saber, só os mais íntimos. Ele foi um caso assim que está na mídia, está super exposto. Ele fala qualquer coisa que eu falo que as pessoas não concordam, vão lá, viciado, seu cheirador, não sei o quê. E daí ele falou, as pessoas nem imaginam o esforço que eu faço para não recair nas drogas. Né? E ele não falou isso para pensar que ele é coitadinho. Ele falou, eu fico imaginando uma pessoa que é negra e que sofre racismo, porque é negro, ou que é homossexual e sofre, né, homofobia. Então, nesse sentido, o ser humano ele tem ainda essa necessidade de atacar aquilo que eu não reconheço em mim. Então, se o outro é estranho a mim, aquele aspecto meu, viciado, ou sei lá o que é, eu ataco. Por isso que diz que a pessoa bem resolvida, ela não tem essa necessidade de atacar, justamente porque aquele aspecto dentro dela está bem resolvido, o diferente está bem resolvido. Né? Então, nesse sentido, a gente vê que não tem mais fraco ou mais forte. Né? Existem tendências de cada um. Então, indo adiante um pouco aqui, semana passada a Joana também me impactou, e agora uma coisa que me impactou também aqui, né, no capítulo 6º, da busca da identidade, o processo da individuação, aí me chamou a atenção aqui a questão da família, no processo de individuação. Na 96, no meu, né? Começa no 5. E que fala o seguinte, depois eu li um pouco e entendi melhor, enfim, deu para entender um pouco, mas eu gostaria que tu colocasse. Os inimigos de um homem são seus próprios familiares. É aí que me impacta, né? Porque estes são as pessoas mais próximas dele e é com elas que ele está sujeito a identificar-se inconscientemente. Essas identificações devem ser dissolvidas, pois um dos pré-requisitos da individuação é a consciência de uma separação radical. É preciso atingir a condição solitária. Eu comecei a entender. É preciso atingir a condição solitária, o estado de indivíduo autônomo. Isso só se pode alcançar através da separação da identificação inconsciente com os outros. Os pais e a família são os mais frequentes objetos de identificação inconsciente. Então é que a gente fica, com a família, como é que pode? Mas é que tem que haver exatamente um processo de separação. Eu indivíduo, eu solitário, por isso. Mas é quando tu fala que a família, os nossos inimigos, aí então nos chama muita atenção, e foi o que aconteceu. Eu comecei a entender quando fala aqui, ó, é preciso atingir a condição solitária, ou seja, eu, né, o estado de indivíduo autônomo, e não com aquela relação, porque é meu pai, porque é minha mãe, não, é eu. O meu pai é o meu pai e eu sou eu, dentro desse processo de indivíduo autônomo, efetivamente. Né? Sim. Lendo esse trecho, eu me voltei para o capítulo 14 no Evangelho, onde tem aquela mensagem de Santo Agostinho, né, os laços, a ingratidão dos filhos, laços de família. E logo na introdução, eu considero um dos capítulos que melhor descreve todo esse processo nosso, né, reencarnatório, a necessidade da família e tudo mais. E ali fala, né, então, quando a gente sai do corpo físico, sai da vida atual e volta ao plano espiritual, muitas vezes nos é dado essa oportunidade de compreender, né, em que estágio a gente está, as relações que teve, e refletir sobre aquelas relações que aqui a gente abalou. E lá a gente se propõe, né, quando tem a vontade, de vir novamente num seio familiar e provavelmente com aqueles em que a gente estava em débito, aonde ali vai haver a oportunidade da gente se refazer. Muitas vezes a gente não consegue ou não. Pegando, assim, então, por cima a mensagem, pelo menos inicial, né, desse capítulo, depois ele tece outros comentários sobre isso. Aí, voltando aqui, mesmo nesse processo, eu sei que a gente tem que conquistar essa individuação, mas a família ou aqueles vínculos que a gente estabelece nesse retorno ao corpo físico, exatamente para trabalhar questões do passado, então vai pela expiação, reparação e tudo mais. Muitas vezes é como aquela criança que ainda está, não precisa ser forte, não precisa servir como
parâmetro ou como o guia para que ele possa se restabelecer. Eu fiquei um pouco confusa nisso. Não que eu não entenda a individuação, mas nessas situações, quando tu volta, muitas vezes é aquela família que aceitou aquela tarefa e com todo aquele aspecto cultural, com todo o seu aspecto até de psicológico, que vai dar a força e as condições necessárias, muitas vezes, para aquele espírito se reerguer. Então, parece que, não é que anula uma coisa da outra, mas parece que meio que se contradiz nesse sentido, né? Eu queria que tu explorasse um pouco mais, talvez eu tenha, sei lá, eu comparei as duas coisas e senti isso. Quando ali no próprio Evangelho, né, quando falam que Jesus diz, como assim odiar quem não odiar pai e mãe, quem não deixar sua esposa e seus filhos? Como assim Jesus, né, que era super manso e dócil, humilde, vai falar para te odiar a família, sendo que ele fala que tu tem que, né, cuidar e para viver mais tempo na terra, honrar pai e mãe. Então, daí se responde que não, que pelo contrário, né, outras passagens mostraram justamente o contrário, que ele era, embora os irmãos dele não o reconhecessem e achassem que ele era louco, né, porque ele era muito além de seu tempo, era realmente uma alma transcendental, é a nossa realidade, né, então óbvio que não seria entendida. A ideia, justamente, quando ele diz que não vem trazer a paz, mas a divisão, a espada, que é um símbolo não só fálico e não só cortante, mas um símbolo de pensamento, de discernimento, de discriminação, porque quando a gente vem numa família que, claro, tudo visa uma inteligência, então a gente nasce na família que vai nos cutucar e que vai nos trazer ou karmas, ou débitos, ou afinidades, ou algum tipo de simbiose ou problema que eu não tenho de lidar para mim, eu vou poder projetar na minha mãe, que é louca, mas eu que não acolho a minha loucura e não tenho paciência comigo mesmo, por exemplo. Claro que, nesse sentido, a gente tem que tentar viver em harmonia, mas a família, na verdade, é a humanidade, né? Então, a família, ela, embora seja um laboratório ali onde a gente vai focar aqueles aspectos, aquele núcleo familiar por algum motivo, a nossa família é a humanidade. Então, não é no sentido, eu vejo assim, de corte, de odiar, de se afastar, mas de discriminação e diferenciação, porque a gente tem, no início do nosso processo também psicológico, uma coisa que é o inconsciente coletivo, que é a sombra coletiva também, em que eu estou inserida numa cultura, numa família, e até essa postura de vítima, de ser aquela criança que não foi respeitada e valorizada, e daí depois eu viro um adulto super prestativo, e daí eu fico meio magoada, assim, dou além, e fico até às 8 da noite no trabalho, sendo que o expediente vai até às 5h30. E se eu fico no poder, naquele complexo, que a Iris fala também, né, achando que é realmente porque eu sou uma pessoa diferenciada, e se todo mundo fosse igual a mim, eu não vejo que ali é uma criança que não foi reconhecida, que está se esbaforindo para que o outro olhe e diga, sim, tu é, né? Tu é amado, tu merece. Então, nesse sentido, é diferenciar o coletivo do individual, porque eu sou uma alma milenar. Muitas vezes eu posso ter mais conhecimento, em algum nível, do que a minha mãe, que não sei o que veio como a minha mãe, e não por acaso veio como a minha mãe, porque ela tinha que ter esse poder, entre aspas, sobre mim nessa encarnação. Né? Então, nesse sentido, deixar pai e mãe é uma questão de coragem do espírito, de poder olhar para si mesmo e de ver qual é, né? Qual é a sua graça, o que tu veio fazer aqui, quem tu és, olhar para ti e ver quais são as tuas tendências, por que, inclusive, que tu está ali, o que tu vai ter que discordar para seguir teu caminho, que brigas tu vai ter que comprar, porque algumas vezes tu realmente, o ato heróico é tu brigar, tu se afastar, não no sentido de promover o ódio, né, a anarquia, mas de se posicionar, porque se tu não fizer isso, talvez aquilo que tu se programou, tu vai ficar com a desculpa, porque a minha religião não permite, porque a minha família é difícil, daí eu tive que fazer essa profissão, mas no fundo eu me beneficio disso, né? Então Jesus, ele fala sempre, a gente tem que tentar ser dócil como a pomba e prudente como a serpente. É bem difícil isso. Porque a gente é ou muito agressivo, ou muito pacato, com a desculpa, né, que eu sou legal, porque daí os outros pisam em cima de mim, daí eu não tenho que me ocupar de mim, porque dói, né? Se mostrar para o mundo dói, né? Não é fácil, é mais fácil tu ficar
eu sou tímido, né? Então, Só complementando o que vocês todos falaram, né? É que ela, nessa parte que o Flávio trouxe e que ela continuou, ela traz algumas frases que são bem marcantes nesse sentido. Por exemplo, que é necessário diferenciar-se para encontrar-se, né, como tu disse. E aí depois ela traz um trecho do Edinger aqui também, que eu achei legal, que ele fala: Jesus exige um compromisso com si mesmo que transcende a lealdade a qualquer relacionamento pessoal. Né? E aí ele acrescenta que não estamos falando de uma neurótica, né? Não é tu se revoltar com a família, com os amigos, com um companheiro ou companheira e largar tudo, né? Não, que seria uma separação neurótica, né? Mas assumir esse compromisso máximo contigo mesmo, né? E aí depois também, ainda nesse sentido, com a família, com quem a gente conhece, enfim, até o momento que a gente decide, talvez, fazer a individuação, é mais confortável para nós estar naquele meio, né, naqueles padrões que a gente já conhece. E aí depois ele fala que também separar, e daí aprender a separar o que é nosso do que é dos nossos, né? Que não necessariamente o que esse meio nos preenche totalmente ou nos representa totalmente, né? Então, e aí ainda libertar-se do mito familiar, né? E por último aqui, esse último parágrafo achei muito bom, da 96, que fala o seguinte: o desenvolvimento da consciência passa por ações que a maioria de nós não desenvolveu com habilidade. Por exemplo, precisamos aprender a delimitar o nosso espaço, a dizer não, a nos desprender, a perder, a viver as separações física e emocionalmente, exercer nossa vontade. E daí ainda mais forte, né? A maioria dessas questões pode ser considerada até agressiva ou até às vezes com acessos de raiva, né? Mas é uma forma de exercitar o eu, como tu disse, né? Às vezes uma coisa mais traumática. entende? Ela concebe que há um acesso de raiva. Por que a gente vai mentir, né? Que a gente não tem acessos de raiva, que não tem momento de profunda solidão e incerteza. Às vezes estar em dúvida é a coisa mais nobre, mais sincera que a gente tem a nosso respeito. Porque quando a gente está numa certeza, num caminho já guiado, muitas vezes é um caminho falso, né? Então, realmente, passa também por isso, né? Por essa noite escura da alma, que a gente tem que ficar sozinho, que a gente tem que tentar discernir o que é certo e o que não é. Não tem nenhum guia, nenhum guru, às vezes, né? Um parágrafo aqui também que eu acho que fecha o que a gente tá falando, na 95 ali. Precisamos abandonar o mito infantil em favor do processo de individuação. Se for preciso, seremos desleais aos nossos pais para sermos leais a Deus. E essa deslealdade não se refere a desonrar os pais, pelo contrário, pois quanto mais independentes nos tornamos, mais dignificamos todo o esforço dos nossos pais, mais honramos os seus sacrifícios em prol da nossa educação e bem-estar. Enquanto estivermos presos às lealdades infantis, não poderemos servir a um propósito maior. Então, na verdade, essa individuação ela te liberta, né? Porque muitas vezes tu continua preso ali, dependente, mas com uma revolta enorme, com um compromisso muito de uma obrigação. Né? Então, achei bem interessante também. Ela tinha... E só para complementar bem curtinho aqui, com relação à espada, que aqui, ó. Na verdade, a espada, simbolicamente, está ligada à nossa capacidade de tomar vigorosas decisões, ou seja, cortar aquele vínculo que é preciso, né? Vigorosas decisões, nossa coragem, iniciativa e até atitudes resolutivas. Então, o que caracteriza bem a questão da espada, né? Era exatamente esse trecho que eu ia trazer, né, que eles leram, que eu acho também que a gente confunde um pouco, assim, parece que, mesmo que haja um rompimento, a gente tem a tendência, é criada, porque ser igual é o exemplo, né? Então, seguir os mesmos passos, né? Quantos pais têm expectativa que o filho tenha até a mesma profissão, né, do que o pai ou do que a mãe? Então, existe um encaminhamento nesse sentido, né, do ser parte, né, do ser como eles são. Então, eu acho que talvez um pouco isso a gente fica assim, não, mas se eu não for igual, porque ser igual é amor,
né? Eu acho que tem bastante essa confusão e não tem uma coisa a ver com a outra, né? Eu preciso ser diferente justamente para enxergar tudo isso, para enxergar o amor, para enxergar quanto valor eles têm, né? E para conquistar o respeito sobre mim mesmo, de mim para mim e dos outros, né? Então, mas eu acho que tem essa questão, é meio misturado isso, assim, né? Parece que se eu romper tem que ser uma coisa neurótica e até pode ser que tenha que ser, né? Dependendo do grau de igualdade que tem, né? Tem famílias que aprisionam, né? Que a pessoa e acho assim que a minha geração, eu não fui criada assim, mas a minha geração cria os filhos assim, né? É uma coisa muito impressionante. Eu acho muito impressionante, né? A questão emocional, né? Quanto tu tem que ser parecido, porque isso é amor, né? Então, eu gostaria eu não terminei de ler esse capítulo, né? Mas assim, pelo que essa parte eu consegui compreender, principalmente assim dessa individuação, dessa separação da família, seria a primeira separação da primeira célula para a tua individuação, porque depois tu tem que fazer essa separação que tu fizeste com a família, tu tem que fazer com a sociedade, né? Para ir para a individuação. É isso? Se fosse tudo linear, sim, né? Mas muitas vezes eu brigo com o meu pai, por exemplo, que é um empresário, que é rico, daí eu viro, sei lá o quê, né? Crio uma causa e sou fiel àquilo e odeio meu pai. Eu nunca tive tão servil ao meu pai como agora. Porque todo extremo ele fala da mesma coisa, é a saída neurótica, né? Então, na verdade, isso tem que ser muito olhado com muita sinceridade por nós mesmos, porque a gente tem as artimanhas do ego e da sombra. Então, às vezes, realmente, eu acho que eu virei uma pessoa que eu não sou, ou que eu quero ser, ou que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas eu posso estar muito vinculada ainda, seja qual o motivo que eu dou, né? Porque depende de mim, porque senão não sou eu nessa casa e ninguém toma nenhuma decisão. Então, a alucinação é grande, né? A gente se acha muito importante, às vezes, até para se proteger, porque se aqui depende de mim, é sinal que eu valho de algo. Então, é justamente por ter falta de amor, que ela vai estar também, que a gente só aprende a amar quando começa a se amar. Então, não adianta ficar, né, passando de um relacionamento para outro, esperando ser valorizado, porque a gente não vai conseguir nem valorizar que estão nos valorizando se a gente não se valoriza, nós ficamos paranoicos, achando que em qualquer momento o outro vai nos sacanear, porque a gente se boicota ainda. Então não é fácil, né? Tu olhar para ti, tu dar esse amor de verdade, tu ver o que tu merece, e daí sim conseguir ter comunhão, seja de que nível. Né? A gente tem muita dificuldade, um exemplo simbólico é a dificuldade que a gente tem de ficar sozinho. E agora eu fui numa janta de representante farmacêutico, um congresso, fiz amizade com um casal de São Paulo. A menina, ela estava impressionada que eu estava ali sozinha. Eu, sim, mas eu não tenho namorado psiquiatra, como é que eu vou vir aqui, né? Tudo bem. Daí ela, tá, mas como é que tu consegue? Daí eu falei uma viagem que eu fui sozinha, ela ficou horrorizada, né? E daí eu fiquei pensando, gente, eu olhei quase com ar de superioridade, né? Pensar, eu consigo e adoro. E daí vocês entendem que tem pessoas que não conseguem almoçar sozinha porque estão me olhando, porque falta uma bengala, porque no fundo eu não sou nada. Que trapo de mulher que eu sou, que eu não posso nem sair para jantar. Hoje em dia, que tem as coisas, né? Que até é chique ser feminista, que até exageram, né? Que não dá para rir mais de nada. Enfim, nem vou entrar no mérito. Mas, enfim, hoje em dia está super na moda, né? Por que o pessoal não aproveita? E com os homens também, né, gente? Ou o cara sai sozinho e tem que encher a cara, porque sobre não vai rolar, né? Porque no fundo não se garante. Ou já viram um homem chegando no lugar, se olhando e rindo. Parece que são os tal, né? Porque precisa, não se mantém normal. Parece que está chegando com a quadrilha, né? Então, esse é o maior exemplo. Não importa a idade, a gente ainda não consegue ir sozinho nos lugares. Olha que coisa besta. Não é pela segurança, né? É uma coisa de dentro para fora, de projeção. Então, a gente ainda está e se sentindo legal quando consegue, né? Que bom.
Só voltando ao que a nossa colega falou ali, a questão do processo reencarnatório, quer dizer, ligado à família. Eu tenho um motivo pelo qual eu reencarnei nessa família, né? Que isso tem uma relação toda anterior. E parece que isso a gente fica muito preso ainda por causa. Eu vim nessa família e como é que eu vou me separar dessa família, não me vincular a essa família? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. São coisas totalmente, né, não significa esse aspecto ter vindo nessa que eu não tenho que fazer o meu processo de individuação, né? E que vim nessa e virei em outra, mas não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Não, tem uma das primeiras coisas que a gente aprende assim na psicologia quando está se desenvolvendo como nenê, que os nenês se afinam rindo, é o de se encobrir e aparecer, né? Achou, ficam horas, tu pode ficar o dia inteiro brincando disso. Então, e quando a mãe some, aquele desespero, tem um período ali até os 3 anos que vai adquirindo uma confiança de saber que a mãe está na cozinha, ela não morreu. Então, é claro que a gente tem isso dentro de nós. A gente pensa assim, se eu não tiver aquela lealdade infantil, porque a minha mãe disse que eu tenho que andar do lado dela o dia inteiro, porque senão alguém vai me roubar, vai me oferecer bala com veneno, daí eu cresço sem me dar conta, achando que realmente, se eu não estiver ali seguindo os passos que foram me ensinados, eu estou matando aquilo dentro de mim. Mas, na verdade, não. Qual é a maior forma de agradecer alguém? É quando tu supera o mestre. Então, às vezes, tu fazer diferente naquela família que vinha ribeirinha, humilde, nunca fez nada para mudar, e tu realmente faz alguma coisa diferente, é uma forma até de limpar a família, porque aquela energia ela fica arquivada na genética da família e é o 100º macaco que ajuda a humanidade, né? Só que a gente sempre acha que sumiu, matou, né? Mas é que tem coisas que tem que ficar na sombra, a gente não consegue ver tudo, né? Estava falando, estou me lembrando que às vezes eu preconceituosamente coloco os filhos que eu tenho um vizinho meu lá que é muito choroso, ele tem uma filha única e a filha foi embora para os Estados Unidos, mora lá há 4, 5 anos. Né? Às vezes eu me poxa, mas a filha deixou o casal aqui, já são idosos, né? Mas ela está praticando exatamente, ela foi buscar o rumo dela, o processo de individuação, houve uma separação, não deixou de amar os pais, nem de falar com os pais, mas está fazendo exatamente esse processo dela, cortando esse vínculo, né, dentro de um processo de crescimento dela, que é o processo de individuação, e não questão de sentimento e nem coisa nenhuma com relação ao pai. Mas a gente, num primeiro momento, né, preconceituosamente coloca, mas abandonou o pai e a mãe, são velhos, por que ela não fica aqui? Mas ela está fazendo exatamente a caminhada, processo de individuação. Essa questão da individuação é tranquila, a gente percebe, e a psicologia traz isso mesmo, bem forte, né, dessa questão de tu ir criando a tua identidade, e às vezes tu precisa cortar esses laços. A questão que eu trago é, voltando ao processo reencarnatório, muitas vezes, vamos lá, veio um doente, um viciado, e tu vem naquele grupo familiar onde tem conceitos bem mais fortes, rígidos em relação ao uso, a não ter álcool dentro de casa, a droga. Estou pegando um exemplo, né? E aquela postura, aquela família que inclusive assim é muito firme, muito rígida nesses conceitos, nessa cultura, né? E que muitas vezes tu vem num lar assim para que tu adquira novos hábitos. E foi essa dúvida que eu fiquei, que muitas vezes, digamos, esta história, essa cultura familiar, ela vem a teu serviço por um tempo, te colocando alguns limites. Não que ali tu não vai desabrochar e desenvolver, mas talvez até para te segurar numa área para que tu possa te desenvolver noutras. É isso que eu fiquei um pouco confusa assim, nessa questão de que parece que tu vai romper sempre. Eu acho que meu entendimento é tudo sempre vem a serviço. Tem um momento, sim, que tu está preparado, que veio numa caminhada e tu vai alçar esse voo, ou em cada existência tu vai cortando, né, essas linhas, esses nós, à medida que tu vai amadurecendo, mas tem um determinado momento que parece que aquela cultura, seja familiar, que é o microcosmos, ou tu indo para a sociedade, a cultura de uma região, de uma época, ela vem a teu serviço. Foi isso que não ficou muito claro. Claro que a gente lê, não tem aquele tempo de se debruçar e estudar e talvez fazer conexões que deixem mais claro. Mas foi essa dúvida que eu tive, não da individuação em si. Sim, eu acho que a ideia de ter o mal, de ter o inconsciente, é justamente para entender o que é o bem, o que é o consciente. O frio existe para entender o calor, e etc. Então, claro que a gente está em contato com aquilo que tem que ser olhado.
Mas isso não significa cortar no sentido de fingir que eu não tenho ligação com aquela família, abandonar todo mundo e fingir que não foi comigo, né? Mas justamente no sentido de poder não me apegar àquela tradição, vamos dizer, aquela maldição ou aquele desculpismo, para dizer que aquilo que eu não posso ser diferente, né? Ou que eu não mereço ser diferente. Às vezes eu tô sim numa família assim assado, mas o meu caminho é outro. E aquilo que me disseram pode ser bom e útil e até benévolo, mas não é aquilo que serve para mim. Então eu tenho que chegar um momento que eu tenho que trair isso, né? Porque eu posso muito bem, pode ser mais fácil para mim ficar aprisionada naquela roda de samsara, né? Eu acho interessante porque no processo terapêutico a gente trabalha muito a morte dos pais infantis, aqueles idealizados, né? Que é justamente essa espada em que tu mata a idealização. E só quando a gente faz isso, tu pode ser um indivíduo, né? Sim. E a dificuldade, porque assim, ó, tem toda uma projeção do pai e da mãe em cima. Por exemplo, fulaninho júnior. Tu quer que aquele seja igual a ti, menor. Então, tem toda uma propensão da família de manter esses laços. Mas só quando a gente consegue matar isso, é que tu consegue ir para frente, né? Sim. Não precisa literalmente, né? Alguns fazem. Alguns matam. Sim. Só mais adiante aqui, eu me interessei nesse tema aqui, quando fala do mendigo interno, começa no 97. Se tu puder explorar um pouquinho mais, Carla, essa questão da síndrome da ajuda, né, que ele traz aqui, que ela traz, né? Ela discorre sobre isso. Em determinado momento ela fala que, nesse caso, né, as necessidades são projetadas no ajudar ao próximo, e aí depois ela diz: vale ressaltar que muitas vezes essa ajuda se mostra ineficiente, pois se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco, né? E ainda achei legal no final o Jung também faz um paralelo com as passagens do Evangelho, né? Dizendo que eu faça um mendigo sentar-se à mesa, que eu perdoe aquele que me ofende, me esforce por amar, inclusive meu inimigo, em nome de Cristo, tudo isso naturalmente não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Eu achei bem legal esse tema aqui, principalmente para nós espíritas, né? Que temos essa coisa de ter que ajudar ao próximo, fazer a caridade, que claro que é bom, né? É importante, todo mundo quer fazer, quer ajudar. Né? Eu acho que ficou claro nesse texto que o limite é tênue, né? Entre tu se jogar para ajudar todo mundo e não cuidar de si, né? Ou então não vou fazer nada, vou ficar só cuidando da minha individuação e, né, vou me isolar e vou pensar nas minhas coisas. Não sei como é que... Às vezes a gente tem sonhos, é muito comum ter sonhos, né? Ou com um monstro, ou com realmente o mendigo, ou aquele maltrapilho que fica incomodando, nos perseguindo. E muitas vezes é justamente esse aspecto sombrio, né? Por exemplo, se a gente levar em consideração o que me tira do sério, que tipo de pessoa é a pessoa que eu menos gosto, provavelmente o que eu penso tem relação com o aspecto meu que ainda não está bem trabalhado. Porque lembra do Jorge com o Chico? Ele não repudiava, né? Tratava muito bem, não tinha nojo nem asco, dava atenção, dava colo, pedia para ele voltar, estimulava, né? E nós, assim, às vezes a gente olha para um mendigo e sente um certo rechaço, ou já acha que é um marginal, que vai ser assaltado, né? Ou vê um cachorrinho sarnento, né? Que nem aquela passagem da Bíblia que encontra um cachorro morto, Deus apóstolo ficam, ai, que nojo, tá todo estressado. Mas olha só, ele tem dentes belos, né? Jesus olha para aquela podridão, e na verdade essa podridão é nós mesmos. Porque todos os eventos metabólicos, químicos, eles são necessários, né? O fungo é necessário, o fedor, o odor, todas as fases elas são necessárias porque é um tipo de experiência. Só que é justamente por estar nessa cultura muito ensolarada, em que tudo tem que ser maravilhoso, lindo, tudo tem que ser muito claro, sem nenhuma tonalidade, a gente acaba renegando aquilo que nos pega de assalto em algum momento, né? Então, é interessante poder, quando faz esse exercício de ajudar o próximo,
realmente, como é uma atitude contra a tua natureza, né? É uma opus contra a natura, tu ter que sair da tua cama e ajudar alguém, ou dar alimento para alguém mais necessitado, ou, enfim, arrecadar fundos, ou fazer uma visita e dar o teu tempo, tu está exercitando também isso dentro de ti. É para isso que serve, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou trazendo a cura, eu estou sendo curado. É uma coisa de física, né? Que vai de um ponto, uma energia, essa energia volta proporcional inversa, né? Então, na verdade, todos os nossos movimentos psicológicos, eles tendem principalmente, sendo a alma psique, a fazer esse movimento dentro de nós. E a maior dificuldade, porque fora da caridade não há salvação, né? A maior dificuldade é justamente essa, a gente fazer o bem para aquele que é negligenciado, que é os nossos aspectos menos nobres, que a gente não quer enxergar, porque é mais doloroso, que é mais difícil, né? Então a gente repudia, a gente tem preguiça, a gente não quer ver. Então esse outro, na verdade, é nós mesmos, né? Quando faz o bem a um desses mais pequenos, é a mim mesmo que fazem, ao Cristo interno. Mais para trás, no item 4 ali, quando eu não entendi muito bem, quando ele diz assim, ó, quanto mais fraco um ego, mais difícil será suportar os próprios aspectos rejeitados, e maior será a capacidade de julgar e apontar o erro nos outros, o que muitas vezes leva a um comportamento intolerante e preconceituoso, conforme nos diz Joana. O julgamento, porém, que insensato, arbitrário e costumaz, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia-a sedento de destruição para libertar-se do pesado fardo. Ferindo ao trem, é covarde e cruel. Quanto mais fraco um ego, isso que eu queria. Em patologias assim mais arcaicas, assim, que houve uma ruptura de ego, ou que houve uma falta de estrutura em determinada fase, a pessoa acaba usando mecanismos de defesa mais assim menos nobres, vamos dizer. Por exemplo, negação, negar a realidade. Não é uma coisa de muita maturidade, né? Eu negar que uma coisa não existe, uma coisa, eu poder sublimar, eu poder tentar reprimir aquilo, porque eu tenho que, sei lá, fazer outra coisa, que se eu ficar pensando nisso, mas eu negar que algo é meu, ou projetar. A projeção, embora a gente faça isso automaticamente, não é uma coisa consciente, é inconsciente a projeção como mecanismo de defesa, ou seja, para proteger o ego, ela é justamente de não suportar esse mendigo interno. E daí que eu começo a ser aquela pessoa que está ainda presa, identificada com esse mundo da mãe ainda, de achar que o mundo é um parque de diversões e que eles têm que me tratar bem e que se o outro está me machucando é porque o outro é mau e é hipócrita, é o vilão e eu estou certa, porque eu tenho que proteger o meu ego, né? Porque quanto mais eu consigo ser humilde, que aí ela vai trazer essa questão da humildade, do humus, né, da humanidade, mais eu consigo ser maduro também. Porque conforme eu vou amadurecendo, eu vou vendo o menor que eu sou, né? Que eu ainda sou uma pessoa imperfeita, eu ainda tem muita coisa que eu não vou dar conta dessa vez, tem muita coisa que eu fiz errado e que fiz mesmo e que não foi culpa de ninguém. Então, um ego fraco, eu não consegui muito enxergar isso. Seria assim mais imaturo, mais imaturo e com mais dificuldade de encarar a realidade dos fatos. Tá. Porque se eu preciso, para viver bem, dizer que o Barack Obama é o culpado das cotas, e daí eu faço toda uma teoria, e se não for aquilo eu vou ter um troço, vou ter que bater em alguém, é porque eu não tenho como suportar que às vezes o outro não tem nada a ver com isso, ou se tem muito pouco, e se eu podia me ajudar para melhorar, só que eu sou tão, assim, às vezes, irresponsável, impulsivo, mesmo não dou conta dessa energia, que eu preciso criar uma teoria. O meu ego é fraco, não suporta, né? O nosso ego é o centro da consciência. Então, para a gente tentar aprender melhor a realidade, a gente tem que, muitas vezes, aguentar essas anfrutuosidades que a gente tem, que não é fácil, porque é difícil mesmo saber que tem tanta coisa em nós que ainda está, né,
não está certo ainda, Sim. não está acomodado e coisas que a gente ainda não sabe o que fazer né, com certas tendências, ou que é muito mais fácil eu jogar um copo na cara de alguém, né? Sim, sim. E tentar matar o outro, que sou eu projetado. Tá, entendi. Eu gostei de um texto, no fim da página 93, que ela coloca todo o problema é a solução para o nosso crescimento. E que a gente tende a ficar confortável, né? E nem sempre o confortável faz com que a gente resolva os nossos problemas. Eu achei bárbaro, solução, problema barra solução. Perfeito, né? Exatamente. Toda vez que tem uma dificuldade no meu caminho, a tendência é, eu devo ter um karma imenso. Eu fico, inconscientemente, estou tentando dizer para mim mesmo que eu merecia mais, que eu não merecia pelo tanto que eu já sei. Mas isso é uma fuga. Na verdade, aquilo é uma oportunidade. Nem sempre o que nos parece confortável é o melhor para o nosso crescimento, pois a capacidade crítica do ego pode ser muito prejudicada pela nossa historicidade. Achei bárbaro, né? Sim. Quando a gente se pega numa situação, por exemplo, caso lá do Casagrande, que ele sabe que ele tem um vício. Ele sabe que ele não pode, não deve procurar o morro, não deve procurar boca de fumo, mas porque ele aprendeu na pele. Talvez há um tempo atrás ele diria, não, eu paro quando eu quiser, eu sei qual é a dose que eu dou conta. Então a gente tem isso ainda na vida, de achar que não precisaria ser assim. Mas quem garante que não precisaria? Quem garante que aquilo que o outro fez eu não faria igual ou pior se estivesse na mesma situação? Mas eu sempre acho que o outro está fazendo sacanagem comigo e por que ele, então, decidiu fazer isso, mas daqui a pouco eu estou na mesma situação e a vida está esfregando na cara, dizendo, viu, tu faria pior. Então é complicado, dói um pouco, né? E a busca do autoconhecimento, né, que eu acho que o drogadito ele consegue ficar em abstinência quando ele se convence da sua dependência, né? Se enquanto ele não tiver certeza desse autoconhecimento, ele não consegue trabalhar essa dependência, né? Conhecer a si mesmo, saber o limite, né? Eu sou dependente, você para o resto da vida, é uma doença incurável, mas eu não preciso, né? E nós temos que olhar para a gente com essa certeza, né? Sim. Às vezes eu posso ser dependente de atenção, de afeto, de comida, qualquer coisa. Por exemplo, eu posso sonhar que tem um mendigo super carente do meu lado, atrás de mim, querendo atenção. Sou eu mesma. E eu posso achar que eu sou uma pessoa que sou o oposto disso. Sou autossuficiente, não incomodo ninguém, discreta, não sei o quê. E aquele mendigo, entre aspas, ele está justamente me mostrando isso, que tem um lado super carente, que precisa de acolhimento, de atenção, que é aquele lado que eu não tenho muita, assim, não me vanglorio, né? Daquele lado, um lado mais tosquinho meu, né? Então, eu não quero que os outros vejam. Daí eu faço o contrário, para compensar, às vezes, né? Ali tem um texto do Heidegger que diz, né, que Jesus exige um compromisso com o si mesmo, que transcende a lealdade de qualquer relacionamento pessoal. Esse si mesmo. Foi falado ali que a questão dos relacionamentos, né? Essa análise psicológica da passagem ali de convidar os estropiados, a gente faz leituras, entendimentos e conversa, mas foi, acho que, a primeira vez que eu percebi de fazer isso para nós, para dentro de si. E é realmente o que tu disse, a gente não tem coragem de deixar esse, no sonho, né, o mendigo que está atrás de ti, tu não quer saber dele. Tu empurra, ou seja, é justamente esses que nós temos que convidar, assumir essa fraqueza, essa fragilidade e não querer ter só o nosso lado belo, bonito, entre aspas, bonzinho, junto a nós. Mexeu bastante. Falou da semana passada que a Joana, nos textos, mexe, mas esse texto aqui mexe bastante assim, com todas essas questões. O símbolo do dragão, né, é o símbolo do medo. Todo herói, nos mitos, ele combate o dragão, ou ele tem que combater, matar o monstro para ganhar a princesa, ou libertar o povo, ou seja o que for. Então, é como se realmente a gente nasce e tem uma tarefa. E essa tarefa tem muito como nosso oposto o medo, que é o símbolo do dragão, né? O medo, ele paralisa. Então, se eu estou em frente ao desconhecido, pode até ser um desconhecido legal, e bom, e belo, e um potencial maravilhoso, mas se é algo que é diferente para mim, do meu ego, isso vai causar um medo.
um desespero. Às vezes a gente está iniciando uma nova fase de vida que é para ser super boa, mas tu está desesperado dentro de ti, porque aquilo é novo, aquilo desacomoda o ego. Então, nesse sentido, o ego é um reizinho mimado, né, que a Joana sempre fala. Temperamental, mimado, né, ditador. Então, é difícil fazer, se a gente começa a raciocinar, como a gente ainda está nesses embates, né? Essa luta, esse processo que eu vim desenvolver, que eu não sei como fazer, em que momento vai vir o dragão, que é a minha própria inconsciência, né? Então, é um processo lento e que exige muita coragem, né? Tem um parágrafo aqui, deixa eu ver, é lá na 101, deixa eu ver, manter-se fiel a si mesmo, reconhecer o próprio valor, nos possibilita compreender que os problemas, fracassos, humilhações, mesmo que pareçam ser provocados por outros, sempre estiveram dentro de nós. E se conseguirmos entendê-los e percebê-los como são de fato, ganharemos um novo potencial enriquecedor para a nossa vida. Ou seja, ter essa coragem, né, de perceber que isso está lá e não relegar. É bem interessante isso. Porque a própria vergonha, a Joana fala que é um complexo de inferioridade, né? Que a partir do momento que eu começo a ver que está todo mundo na mesma e que eu tenho um processo e que isso independe do que o outro julga, que a sociedade julga, eu já não tenho tantas vergonhas assim, porque não tem por que ter. É eu comigo mesmo, né? Não é mais ninguém. Agora, se o outro vai achar bonito, ou se vai rir, ou se vai... Que bom, né? Que fez alguém rir, ou... É melhor do que chorar, né? Mas a ideia é justamente essa, é a gente poder olhar para nós com sinceridade e fazer o que veio fazer, que às vezes é no silêncio da tua casa, que está a grande obra, ou que começa, né? Sim, A vir um processo ou uma descoberta, e tomar essa dianteira de poder começar, né? Por conta, né? Sem precisar ter um passo a passo e como ser feliz em 30 dias, né? Então, as autoajudas. vamos depois, se tiver mais coisa, a gente continua, senão a gente segue o cronograma, acho que são 2 capítulos, né?